Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar a cena de um crime. Um crime cósmico que aconteceu num jardim e que, segundo as nossas fontes, explica muita coisa sobre o mundo como a gente o conhece. Com certeza. Nossos arquivos para essa conversa incluem comentários bíblicos, textos de teologia e análises bem profundas como a do Francis Schaeffer em Gênesis no Espaço-Tempo. Que é excelente, por sinal. Sim. E a nossa missão aqui é tentar entender o que realmente aconteceu naquele momento que a Bíblia chama de a queda. Qual foi a arma do crime? Quem são os culpados? E, o mais importante, quais foram as consequências que, de alguma forma, a gente sente até hoje? Olha, não dá para entender a Bíblia sem passar por Gênesis 3. É como se fosse o capítulo que vira o jogo todo de cabeça para baixo, sabe? O ponto de virada. Mundo de harmonia total, de Shalom. E aqui, em Gênesis 3, tudo se quebra. É o epicentro do terremoto que abola toda a criação. Uau! Para entender por que existe dor, sofrimento, morte, e por que a Bíblia inteira fala sobre a necessidade de um resgate, de um redentor, a gente precisa voltar para essa cena no jardim. Exato. E a cena começa com um personagem que entra assim, de fininho, a serpente. Lendo as análises, fica claro que não se trata de uma cobra falante qualquer. Não mesmo. A obra Gênesis no Espaço-Tempo, por exemplo, argumenta que ela é um porta-voz de uma força maior, de Satanás, o líder de uma rebelião que já estava em andamento no universo. E a tática dela é brilhante no sentido mais perverso da palavra. É uma estratégia. Ela não chega dando uma ordem, o que seria mais óbvio. Ela chega com uma pergunta. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. É quase uma técnica de marketing negativo, né? Plantar a semente da dúvida sobre o que você já tem. É a estratégia perfeita. E ela se desenrola em etapas muito claras. A primeira é exatamente essa. A distorção. Ela pega a ordem de Deus e a transforma numa caricatura, fazendo Deus parecer um tirano mesquinho que proíbe tudo. Certo? E a resposta da mulher já mostra que a dúvida pegou, sabe? Ela corrige a serpente, mas adiciona algo que Deus nunca disse. Não toquem na árvore. É verdade, tem esse acréscimo. Esse pequeno acréscimo revela que a relação dela com a palavra de Deus já não é de confiança total, mas de um certo receio, talvez até de um exagero. Ela está defendendo Deus, mas de um jeito meio torto. O que já mostra uma pequena rachadura na confiança, né? A partir daí, o caminho fica mais fácil para o segundo passo da serpente. Exatamente. Com a dúvida plantada, vem a contradição direta. A serpente simplesmente diz: vocês não morrerão. É uma negação frontal da palavra de Deus. Um desafio aberto. E depois veio o ataque ao caráter de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ah, essa é a isca. É a isca. O que é fascinante aqui é que a tentação não é para algo obviamente mal. É para algo que parece bom. Ser como Deus, ter mais conhecimento. Ser mais, né? Isso. A essência da tentação é nos fazer acreditar que Deus está escondendo algo bom da gente, que a obediência a Ele nos limita em vez de nos proteger. É duvidar da sua bondade, da sua verdade e, no fim das contas, do seu amor. E essa ideia de ser como Deus é o ponto de virada. Lendo a análise do Schaeffer, uma coisa me saltou aos olhos. A liberdade de Adão e Eva era real. Eles não eram robôs programados para obedecer, né? De forma alguma. Foram criados à imagem de Deus, o que implica uma capacidade genuína de escolher. A escolha era entre confiar no Criador ou buscar autonomia. Definir por si mesmos o que é certo e errado. E eles se escolhem a autonomia. E a consequência é imediata. É imediata e interna. A primeira coisa que acontece não é um raio caindo do céu. É que os olhos de ambos se abriram e eles perceberam que estavam nus. E isso é fundamental. A primeira consequência da queda é psicológica. É a vergonha. Sim. A nudez, que antes era um símbolo de inocência e transparência total, agora se torna fonte de constrangimento. Eles se cobrem com folhas de figueira. Estão tentando esconder sua vulnerabilidade um do outro. E de Deus. De Deus. Logo depois da vergonha vem o medo. Quando ouvem a voz de Deus, que antes era motivo de alegria,
Eles correm para se esconder. A comunhão foi quebrada. O comentário de Wiersbe ressalta bem esse contraste trágico. A intimidade deu lugar ao pavor. Certo. Então a primeira fratura é vertical, entre a humanidade e Deus. Mas não para por aí. Quando Deus os confronta, a gente vê a segunda fratura acontecer em tempo real, a fratura horizontal. Assim, o jogo de empurra. Adão não assume a responsabilidade. Ele diz: "Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto e eu comi." Ele joga a culpa na mulher e indiretamente no próprio Deus que a deu a ele. Que é terrível, né? A audácia. E a mulher faz a mesma coisa. Ela diz: "A serpente me enganou e eu comi." Ninguém assume a responsabilidade. Ninguém. É o início da transferência de culpa, que a gente conhece tão bem até hoje. No trabalho, em casa, na política. A culpa não é minha, foi ele que começou. Essa frase nasceu ali, em Gênesis 3. Nossa, é verdade. A quebra da relação com Deus instantaneamente envenena as relações humanas. A confiança mútua é substituída pela acusação e pela autodefesa. Ok. Então, o que parecia ser um ato simples, comer uma fruta, na verdade acionou uma reação em cadeia catastrófica. O Francis Schaeffer, lá em Gênesis no Espaço-Tempo, organiza isso de uma forma muito clara. Ele diz que não foi uma única fratura, mas 4 separações que aconteceram de uma vez. Sim, é um modelo muito útil para entender. E que definem a nossa realidade até hoje. A primeira a gente já viu, a separação entre a humanidade e Deus. A porta do jardim foi fechada. Exato. Essa é a separação teológica, a raiz de todas as outras. E a partir dela vem a segunda, que é a separação do homem de si mesmo. É a fratura psicológica. A guerra interna. Isso. A alienação, o conflito interno, a vergonha, a culpa, a sensação de não estar em paz consigo mesmo, de ter uma guerra civil acontecendo dentro da própria mente. É a experiência de se esconder não apenas de Deus e dos outros, mas de si mesmo. E se você tá quebrado por dentro, é impossível ter relacionamentos saudáveis por fora. O que nos leva à terceira separação, a sociológica, a fratura entre os seres humanos. Começou com Adão e Eva se acusando, e no capítulo seguinte a coisa escala de forma trágica com Caim matando Abel. O primeiro homicídio é a consequência direta dessa quebra de harmonia. É a espiral da violência começando. Exato. E o Schaeffer chega a dizer que isso cria 2 humanidades. Uma linhagem que, pela graça de Deus, ainda o busca e outra que vive em rebelião aberta. E por fim, a quarta separação, que talvez seja a que a gente mais discute hoje em dia sem saber a origem. A separação entre o homem e a natureza. A fratura ecológica. Sim. A terra, que foi dada como um presente para ser cultivada em harmonia, agora é amaldiçoada por causa da rebelião humana. Gênesis 3,17 diz que a terra produzirá espinhos e cardos, e que o homem vai tirar seu sustento dela com fadiga, com suor. Com sofrimento. A harmonia deu lugar a um relacionamento de conflito e exaustão. É um colapso total do sistema. E a soma de todas essas separações nos leva a uma ideia teológica que soa bem pesada: a depravação total. O que isso significa na prática? É um termo que assusta, né? Mas não significa que todo ser humano é o pior possível o tempo todo. A ideia, como explicada em fontes como o Catecismo Ortodoxo, é mais parecida com uma bússola moral que veio de fábrica com defeito. Entendi. Ela não aponta mais para o norte verdadeiro, que é Deus, mas está sempre um pouco inclinada para o nosso próprio egoísmo. Por nossa conta, a gente é incapaz de buscar a Deus ou de fazer o bem de uma forma que realmente o agrade. A gente precisa de uma força externa para recalibrar essa bússola. Essa é a condição humana pós-queda. É um cenário desolador, uma catástrofe em todos os níveis. Parece o fim da história, mas... E é aqui que a narrativa dá uma virada impressionante. Ah, sim. No meio da sentença de juízo, Deus planta uma semente de esperança. Ele se vira para a serpente e diz algo que ecoa por toda a Bíblia. É uma frase que os teólogos apelidaram de proto-evangelho. Exato. Proto-evangelho é um nome complicado que significa simplesmente o primeiro evangelho,
ou a primeira boa notícia. A primeira? É a primeira vez, no momento mais sombrio da história, que a gente ouve um sussurro de que o plano de Deus não acabou ali. A passagem é Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos analisar isso. É uma declaração de guerra, basicamente. Deus está dizendo que a história humana vai ser marcada por um conflito entre duas descendências, duas linhagens, a da serpente e a da mulher. Sim, e fontes como a Confissão de Fé de 1689 veem aqui o início da revelação do que chamam de Aliança da Graça, o plano de redenção de Deus. Certo. A promessa é que, dessa batalha, um descendente específico da mulher sairá vitorioso. E a profecia é paradoxal. Ela diz que esse descendente terá o calcanhar ferido, mas nesse mesmo ato ele vai esmagar a cabeça da serpente. E a imagem é muito poderosa. Uma ferida no calcanhar é dolorosa, pode te deixar mancando, mas não é fatal. Esmagar a cabeça por outro lado... É um golpe definitivo, é aniquilação. É o fim. Precisamente. E é aqui que Gênesis no espaço-tempo faz a conexão direta com o Novo Testamento, especificamente com Hebreus 2,14. O texto diz que Jesus, o Messias, se tornou humano para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Uau! A ferida no calcanhar é uma imagem profética da morte de Jesus na cruz. Parece uma derrota, um momento de fraqueza e dor. Mas é através desse ato de aparente derrota que ele desfere o golpe mortal, esmagando a cabeça da serpente. Então, a vitória vem através da ferida. A vitória de Deus é conquistada através do sofrimento do seu campeão. A maior tragédia da história se torna o palco para a maior promessa de redenção. Uau! Isso muda completamente a perspectiva de Gênesis 3. Então, recapitulando o nosso mergulho, a gente começou com a sutileza da tentação, que não foi um ataque frontal, mas um questionamento da bondade de Deus. Isso. Vimos a trágica escolha humana pela autonomia, que resultou não em liberdade, mas em vergonha e medo. Analisamos as consequências devastadoras desse colapso quádruplo, que fraturou nossa relação com Deus, com nós mesmos, com os outros e com a natureza. Um colapso completo. E, no fundo desse abismo, encontramos um fio de ouro, a promessa de um Redentor que viria para reverter a catástrofe. Exato. Gênesis 3 não é apenas a história de como tudo deu errado. É, fundamentalmente, o ponto de partida para a longa e dramática história de como Deus conserta o que foi quebrado. Faz todo sentido. Sem a queda, a cruz não faria sentido. Sem a promessa de Gênesis 3,15, o resto da Bíblia seria só uma coleção de histórias desconexas. É o problema que torna a solução tão gloriosa. Então, Gênesis 3 não é só sobre o passado. É o diagnóstico da nossa condição presente e a primeira pista da nossa única esperança futura. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Aquele capítulo estabelece o conflito central que percorre toda a história. A inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A provocação para quem nos ouve é pensar como essa batalha cósmica, que começou com um sussurro num jardim, se manifesta hoje, não só nas grandes manchetes do mundo, mas nas escolhas diárias, nas lealdades secretas e na orientação do nosso próprio coração, de que lado dessa antiga guerra a gente está escolhendo lutar a cada dia.